Após a mega operação deflagrada contra o PCC no dia de ontem, um fato que teve enorme repercussão na imprensa, o governo Lula já adotou oficialmente uma nova narrativa para distorcer os fatos e já instrumentalizou órgãos técnicos para ajudar a construir essa farsa. Diante dessa situação, eu preciso trazer à tona alguns fatos para mostrar o que é verdade e o que é mentira. O grande destaque dessa narrativa foi algo que o presidente Lula disse na manhã de hoje, sexta-feira, em uma entrevista exclusiva à rádio Itatiaia. Mas essa entrevista teve tantas polêmicas que precisamos analisá-la por partes antes de chegar a esse assunto específico. O primeiro ponto que eu preciso mostrar aqui é aquele tipo de conduta que faria qualquer outro político se tornar alvo da justiça eleitoral por campanha antecipada ou abuso de poder político. Mas não Lula. Veja só a propaganda que ele fez do seu velho aliado, o senador Rodrigo Pacheco. Eu tenho dito ao senador Pacheco que é o seguinte, campanha a gente começa a gostar quando ela começa. Eu conheço os outros candidatos, eu ouço falar dos outros candidatos, eu vejo notícias dos outros candidatos, mas nenhum pode ser comparado à qualidade política do Pacheco. Portanto, se o Pacheco for candidato, depois do belíssimo trabalho que ele fez no Senado e como presidente do Senado, porque foi a coragem do Pacheco que garantiu a manutenção do processo democrático nesse país. Para dizer que Pacheco garantiu a manutenção do processo democrático nesse país, Lula se baseia, obviamente, no seu próprio conceito de democracia, um conceito que é completamente diferente do verdadeiro significado dessa palavra. E a coragem a qual Lula se refere, na verdade, é a cara de pau de Pacheco de ter distorcido completamente suas competências enquanto presidente do Senado para não permitir que nenhum pedido de impeachment contra qualquer ministro do STF fosse levado adiante. Enfim, a propaganda de Lula para o seu aliado continuou ainda por mais alguns minutos. Então eu falo para o Pacheco, obviamente que eu não quero forçar uma pessoa, um advogado da qualidade do Pacheco, com a experiência política dele, ser candidato. Acontece que eu acho que ele é, hoje, a figura política mais importante que o Estado de Minas Gerais tem. Não é preciso ter bola de cristal para prever que Pacheco será candidato a governador de Minas Gerais e que Lula usará a influência do seu cargo e a estrutura do governo para favorecer o seu aliado. Isso incluirá destinação de recursos para o Estado através de emendas do senador, realização de cerimônias de anúncio de qualquer coisa com a presença de Pacheco, presença de Lula em comícios, toda aquela história que todo mundo já cansou de ver. Aliás, a bola de cristal definitivamente é desnecessária, porque essa campanha já começou. Olha só quem Lula trouxe junto para essa entrevista. Pois é, o próprio. Só que nesses longos minutos de fala sobre o estado de Minas Gerais, especificamente, Lula acabou dando sopa para que a entrevistadora viesse com uma pergunta desconfortável. E a resposta do presidente não poderia ser mais hipócrita. É muito importante, não tem estado, sabe, de gente mais esperta politicamente que Minas Gerais. O mineiro já nasce, sabe, com a experiência política de berço. Nessa lista o senhor inclui o Zema ou o Zema está fora? Eu acho que o Zema é aquilo que a gente pode chamar de uma figura caricata. Ele tenta ser alguma coisa que ele não é. É por isso que eu chamo ele de um falso humilde. Sabe, tenta vender a humildade que ele não tem. Sabe, é o seguinte, vai chegar a hora da verdade em que a gente vai ver quem fez o quê, quem produziu o quê, quais foram as políticas de inclusão social que as pessoas fizeram, quais foi a política educacional que as pessoas fizeram, porque o governador de Minas Gerais, ele pautou todos os seus 8 anos de mandato fazendo crítica ao governador Pimentel. Todos os seus 8 anos. Tentando dizer que o Pimentel tinha destruído o Estado e ele recuperou. Lula se diz pobre e socialista e anda com tênis de R$12 mil. Mas o falso humilde é o governador de Minas. Mas essa ainda não é a pior parte. É sério que Lula acha que tem moral para falar que alguém passou todo o seu mandato criticando o seu antecessor, dizendo que reconstruiu aquilo que o outro havia destruído? O que foi que Lula fez até agora, ao longo desses quase 3 anos de mandato, se não isso? Até mesmo o slogan oficial do governo, que mudou essa semana por sinal, era União e Reconstrução. Agora, nada do que foi dito ao longo de toda essa entrevista supera a narrativa que Lula já adotou oficialmente diante da operação deflagrada ontem. Veja só o que ele disse. Aliás, por falar em mentira, você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado.
E nós agora vamos colocar Sintex, sabe, com apuração mais rígida, porque nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado. E outro, nós fizemos a operação mais importante da história de 525 anos do Brasil. Tem tudo, é um braço internacional muito poderoso. Tem relações, com o mundo inteiro. É uma verdadeira multinacional. Então eles estão em todos os lugares. Acho que não tem lugar. Obviamente que é muito investimento inteligente para você começar a descobrir essas coisas. Mas nós vamos chegar lá. Mas eu estava te falando uma coisa. Tem um deputado que fez uma campanha, contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. O deputado ao qual Lula se refere é Nicolas Ferreira e a operação a qual ele se refere é aquela que foi deflagrada ontem. Mas agora vamos aos fatos, pois eles são muito diferentes daquilo que Lula está disseminando por aí. Primeiro ponto, o deputado que Lula acusa de ter feito uma campanha, na verdade, não fez campanha, ele fez um vídeo. É claro que, em função do alcance que teve este material, esse vídeo teve um peso muito grande, mas é preciso ter muito má índole para afirmar que um vídeo faz com que Nicolas seja responsável por tudo que foi veiculado na internet sobre esse assunto. Aliás, esse vídeo do Nicolas não continha nenhuma informação falsa. Ele falou explicitamente que o Pix não seria taxado e apenas mostrou aquilo que a instrução normativa publicada pela Receita Federal de fato dizia, que era o reforço na fiscalização. E foi esse reforço na fiscalização que revoltou grande parte da população brasileira. Fiscalização sobre movimentações acima de R$5 mil por mês para pessoa física e R$15 mil para pessoa jurídica. E por falar em Receita, veja só o secretário especial da Receita, Robinson Barreirinhas, que é quem chefia a Receita, falando ontem em nome da Receita e repetindo exatamente a mesma narrativa de Lula. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. Se esse reforço na fiscalização era tão importante e benéfico à população, a Receita Federal, que é um órgão técnico, jamais deveria ter recuado. Nem mesmo um vídeo do presidente da República deveria fazer um órgão técnico voltar atrás em uma decisão importante como essa. Robinson Barreirinhas, um militante que foi escolhido por Fernando Haddad para chefiar a Receita, junto a Lula e outros aliados, tentam agora colocar a culpa de todo esse esquema do PCC no Nicolas Ferreira e na direita de maneira geral, fazendo com que pareça que o vídeo dele é que abriu as portas para que todos esses crimes fossem praticados. Parte da grande imprensa, por sinal, já está ajudando nessa narrativa. Olha só essa manchete da Isto É. Entenda a conexão entre o vídeo de Nicolas sobre o Pix e a operação contra o PCC. Quem lê a manchete conclui que realmente há uma conexão, só que quando você vê o texto da matéria, não há nenhuma explicação, apenas a fala do Robinson Barreirinhas. A conexão é a acusação sem fundamentos feita por um militante que foi colocado para chefiar a Receita. Bom, além de mentirosa, essa narrativa ainda tem vários fatos ocultos por trás dela. O primeiro deles é muito óbvio. Eles tentam colocar a culpa no vídeo do Nicolas, feito em janeiro de 2025 e falando sobre a fiscalização sobre movimentações financeiras acima de R$5 mil por mês por pessoa física e R$15 mil por pessoas jurídicas, sendo que o esquema do PCC envolve movimentações de bilhões de reais desde 2020. Ou seja, o vídeo de 2025 teria aberto as portas para a prática de crimes desde 2020. Mas não é só isso. Enquanto tenta culpar Nicolas e a direita por beneficiar o PCC, Lula esconde o fato de que ele e Flávio Dino defenderam abertamente, em janeiro de 2024, o que eles chamam de humanização do combate ao pequeno crime. Naquela cerimônia que marcou a saída de Dino do cargo de ministro da Justiça, eles deixaram claro que a intenção deles era fazer com que crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa não fossem mais punidos com cárcere privado. Toda a operação do PCC nesse esquema, que foi alvo dessa mega operação, então não seria mais punida com
prisão, pelo menos não em regime fechado. Felizmente, Lula ainda não conseguiu implantar isso no Brasil. Mas ainda tem um fato muito mais controverso. O governo Lula recentemente recusou a sugestão dos Estados Unidos de classificar facções como grupos terroristas. O governo argumentou que a lei vigente no país não permite essa tipificação, mas depois se opôs ao projeto de lei protocolado na Câmara que propunha alterar essa legislação. Na prática, isso significa que o governo Lula recusou a possibilidade de cooperação internacional para combater essas facções, concentrando toda a responsabilidade nas mãos das instituições brasileiras. Em outras palavras, o governo Lula quis que apenas as instituições comandadas por indicados de Lula pudessem atuar contra esses grupos. Algo muito estranho, não é mesmo? Só que ainda tem mais uma coincidência. Essa mega operação foi deflagrada apenas alguns dias depois do início da mobilização dos Estados Unidos na América do Sul, fechando o cerco contra o regime de Maduro e contra o narcotráfico na região. Justamente quando os Estados Unidos resolvem marcar presença aqui por perto, essa mega operação acontece, mas com alguns problemas, como o fato de que a maioria dos mandados de prisão não puderam ser cumpridos porque alguns dos principais alvos conseguiram escapar, levantando a suspeita de que alguém avisou com antecedência. Agora reúna todos esses fatos. O governo Lula não quer que essas facções sejam tipificadas como grupos terroristas, não quer cooperação dos Estados Unidos no combate ao crime, quer ter autonomia total para atuar nesses casos e resolve agir justo agora que os Estados Unidos estão fechando o cerco contra o narcotráfico na América do Sul. Vem cá, parece mesmo que é o vídeo do Nicolas Ferreira que está por trás de toda essa história?